Agora nessa aula nós iremos fazer o T horizontal 90 graus para eletrocalha. No caso de todas as derivações para eletrocalhas que a gente vai criar, nós vamos utilizar aqui a base para famílias Generic Model. Sempre, não o baseado em fácil, somente o Generic Model. Então eu vou clicar aqui para abrir a base que a gente criou lá atrás, tá certo? Caso ele não esteja aqui, você vai lá na pasta onde você salvou e abre da mesma maneira. Então nós vamos construir o T aqui. Sempre que a gente for criar novas famílias no Revit, nós temos que criar os planos de referência, já ter em mente mais ou menos o que a gente vai parametrizar, tá certo? E também as dimensões das peças, baseado sempre nos catálogos dos fabricantes. Então vou vir aqui em Create, aqui na aba Create, nós vamos pegar aqui o comando Reference Plane, vou criar um plano aqui na horizontal, na parte de cima, um outro plano aqui na parte de baixo, e já vou colocar cotas, que é a parametrização que a gente vai fazer. Eu sempre equalizo, né, os dois planos em relação ao centro da peça, né, equalizou e coloco um geral. Isso aqui vai ser o quê? Essa cota geral, vou adicionar um parâmetro e vai ser a largura, por instância. Eu vou vir aqui em Family Types e vou escolher aqui uma largura de eletrocalha de 300 mm para facilitar, tá certo? Bom, tá lá. Agora eu vou criar um plano de referência aqui na vertical, do lado esquerdo, e outro do lado direito. E o mesmo procedimento. Venho aqui em cotas, coto aqui e equalizo, e coto uma medida geral. E essa medida também vai ser a largura que a gente criou. Tá certo? Então definimos aqui. Agora eu vou criar mais um plano de referência aqui embaixo e aqui embaixo desse. Tá? Vou também colocar uma cota daqui até aqui, ó, e uma outra cota daqui até aqui. Essas duas cotas eu vou adicionar um parâmetro também, que vai ser chamado de espessura, que vai ser a espessura da chapa desse T, tá certo? Deixa eu diminuir um pouco a escala aqui, 1 para 10, tá bom. Vamos vir aqui em Family Types. Vou colocar aqui uma espessura de 10 mm por enquanto, tá? Depois eu posso alterar. Vou vir aqui novamente em Create, criar um outro plano de referência aqui e um outro plano de referência aqui. E a mesma coisa, né? Vou cotar daqui a aqui e vou cotar daqui até aqui. Seleciono os dois e vai ser a espessura. Perfeito? Legal, então nós vamos criar o T aqui dessa maneira. Agora, vou vir aqui em Create novamente. Vou criar mais um plano de referência aqui em cima. Tá? Que vai ser a face do T ali. E um outro plano de referência aqui. Mesma coisa, vou criar uma cota daqui até aqui. Essa cota é 100 mm. Tá? E eu travo aqui no cadeado, porque essa medida eu tirei de catálogo do fabricante, tá? Depois você vai entender o que é esse 100 mm. E aqui é 200 mm. Seleciono esse plano de referência, coloco a cota de 200 mm e eu travo aqui. Certo? Vou criar mais dois planos de referência aqui do lado esquerdo. Mais dois aqui do lado direito na vertical. E agora vamos aqui em Annotate e criar uma cota daqui até aqui, que também é o 100 mm, certo? E eu seleciono essa cota, travo no cadeado e vou colocar uma cota daqui até aqui, daqui até aqui, que é os 200 mm também, tá? E eu seleciono a cota e travo esse cadeado. Vou pegar aqui também, daqui até aqui, seleciono esse plano 100 mm, travo no cadeado e aqui em Annotate, pego desse plano a esse plano, seleciono o plano, 200 mm e travo no cadeado. Perfeito. Agora nós vamos criar uma primeira extrusão, tá? Então eu vou vir aqui em Create, comando extrusão, e nós vamos começar a desenhar o T aqui. Eu posso escolher aqui a opção de retângulo e vou fazer um retângulo daqui até aqui, fechando tudo e travo todos os cadeados, ó.
Essa linha eu posso deletar. Tá? Vou fazer um quadrado aqui, fechando aqui também, ó. Até aqui. Travo os cadeados, tá vendo? Deleto essa linha. E aqui nós temos que fazer uma reta e fechar a 45 graus. Então vou traçar daqui até aqui. E com o comando Align, eu vou alinhar a linha com o eixo e travar no cadeado. E a ponta dessa linha vai travar com esse plano de referência aqui. Aqui eu vou puxar até aqui, tá? E com o comando Align, eu travo esse plano com a ponta dessa linha e travo. Mesma coisa aqui deste lado, ó. Encosto aqui, tá? Comando Align, pego esse plano e travo aqui, tá? E aqui eu vou traçar uma linha daqui até aqui. Aí eu tenho que travar, né? Sempre travar com cadeado, para essa linha sempre seguir esse plano de referência, né? E este plano na vertical com a ponta da linha ali. E aí eu faço uma linha a 45 graus aqui e uma linha a 45 graus aqui. Tá vendo? Então esse é o desenho que você vai ter que fazer travando todas as linhas e as pontas das linhas, certo? E vou confirmar aqui. Vou deixar fine aqui, realístico. Olha lá. Então já temos aí uma extrusão. Vamos vir aqui no 3D. Ficou dessa forma, tá vendo? Deixar fine realístico. Legal. Vamos vir aqui numa vista de left. Vou deixar fine e realístico. Aqui no VG também eu vou desligar o level aqui, para não atrapalhar. Dou OK. E vou pinar esse plano de referência, certo? Bom, agora eu vou criar dois planos de referência aqui, ó. Um aqui em cima e um aqui embaixo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou cotar daqui até aqui, ó. E daqui, e equalizar, sempre fazer isso, né? E daqui até aqui, uma cota geral que vai ser, vou adicionar um parâmetro, vai ser a altura da eletrocalha. Então, altura, tá? Por instância também. Dou OK. Agora, o que eu faço? Essa extrusão eu puxo, eu seleciono ela, com essa seta que tem aqui, eu puxo até aqui e travo com o cadeado. E essa seta eu puxo até aqui e travo com o cadeado, certo? Vamos ver no 3D, pode ver que está bem alto. E a altura vai ser 100 milímetros. Dou OK, olha lá. Beleza. Esse sólido é o sólido que vai aparecer em nível médio, tá? Nós vamos fazer um outro sólido depois que vai aparecer em nível fine. Então vou selecionar ele aqui. Aqui em visibilidades e gráficos eu vou clicar em edit, tá vendo? Eu vou tirar o fine e vou deixar só médio. E o coarse também eu vou tirar, deixar só médio aqui. Dou OK. Então esse sólido só aparece em nível médio. E aqui no material eu vou atribuir ao parâmetro que a gente já tinha criado de material, tá certo? E eu posso alterar lá na frente se eu quiser. Vamos vir aqui em Family Types. Aqui se eu mudar para 100 milímetros, a largura do T, olha lá. Tá vendo? Mudou todo o tamanho. Se for 500, olha lá. Tá vendo? É um T de 500 milímetros por 100 de altura, tá? Vou deixar 300 aqui. Vamos voltar aqui na planta. Agora nós vamos desenhar o T para acabamento fine. Eu posso selecionar esse sólido que a gente criou e digitar HH no teclado para tirar ele da tela, tá? E eu vou criar uma nova extrusão. Essa nova extrusão, eu vou fazer a mesma coisa, deste ponto até aqui, ó, até o final. Vou travar em todos os cadeados aqui. Tá? Essa linha eu tiro fora. Vou criar um outro quadrado daqui até aqui, ó, e travar com os cadeados. Essa linha eu tiro fora. Essa linha eu puxo até ali. Mesma coisa que a gente fez anteriormente, né? Essa linha eu puxo até aqui. E vou alinhar esse plano de referência com esse ponto. E esse plano com essa ponta aqui travada, tá certo? Agora eu vou selecionar essa linha e puxar até aqui, ó. Porque vai ser só a chapa exterior, né? E aqui eu vou criar uma nova linha. Aí eu tenho que alinhar essa linha ao plano de referência, tá vendo? Ó? Essa ponta primeiro e aqui na vertical com essa linha. Travo. Aqui eu vou ter que criar uma nova linha, ó. Então eu estou desenhando daqui até aqui e daqui até aqui, ó. Tá? Travo aqui esse plano na vertical com essa linha, travo.
essa linha aqui na horizontal com essa linhazinha que eu criei agora, travo, tá? Tem que puxar um pouquinho para baixo essa linha, porque agora vai seguir a espessura da chapa, né? Então você pode remover aquele cadeado que a gente criou, criar uma linha daqui até aqui, tá? Aqui também você pode descer aqui para baixo, a linha interna, tá? E eu vou alinhar essa linha aqui, travo no cadeado. E aqui a ponta também travo no cadeado. Aqui também eu vou criar mais uma linha aqui desse lado, comando align, travo a linha ao plano de referência, legal. E a ponta aqui também. Perfeito. Agora eu vou desenhar uma linha a 45 graus aqui, uma linha a 45 graus aqui, tá? Ela já vai seguir quando a gente alterar a medida. Essa linha é a mesma coisa, eu vou puxar até aqui, ó. Tá? Essa do outro lado também eu vou puxar até aqui. E vou fazer uma linha daqui. Pode passar aqui um pouquinho, que eu vou fechar aqui no cadeado, ó. Fechei aqui. Perfeito. Agora essa linha você pode copiar ela aqui, ó. Copia ela aqui, cola aqui na ponta desta, tá? Aí tem um comando aqui de trim, você dá o trim entre as duas linhas, ó. E aqui eu vou colocar uma cota de medida que seria a espessura da chapa, tá? Então pega aqui e espessura. Ó lá, fica certinho, tá vendo? Fazer a mesma coisa do outro lado aqui, ó. Quer ver? Vou puxar até aqui, pode passar. Primeira coisa, trava essa linha nesse plano de referência. Aí eu vou copiar essa linha aqui, ó, que já está a 45 graus, né? Vou copiar até aqui, ó. Dar um comando trim entre essas duas linhas, clicando aqui e aqui. E aqui em Annotate eu vou colocar uma cota de espessura. Olha lá, perfeito, tá vendo? A linha de baixo subiu, por quê? As outras duas linhas estavam travadas à ponta com o plano de referência. Então funciona perfeitamente, tá vendo? Então essa é a lógica que precisa ser entendido certinho. Essa linha aqui eu vou deletar e vou pegar aqui o comando de retângulo e já fechar um retângulo inteiro daqui até aqui, do começo do T até o final do T, né? E travar todos os cadeados que estão abertos aqui, ó. Travo aqui, travo aqui, travo aqui. Beleza. Confirmo. Ficou desta maneira aqui. Agora eu vou vir aqui numa vista de frente. E aqui a mesma coisa, deixar acabamento fine realístico. Esse sólido que a gente criou antes, eu dou um HH nele, só para ocultar da vista, né? E esse sólido que a gente criou agora, eu vou puxar até esse plano de referência e travo nesse cadeado. E aqui, mesma coisa, puxo até aqui e travo no cadeado. Agora eu vou criar um plano de referência aqui na horizontal, na parte de baixo, que vai ser a espessura da chapa também, tá? Da parte de baixo do T horizontal. Então eu crio uma cota daqui até aqui, e essa cota vai ser a espessura. Beleza. Vamos ver aqui no 3D como é que tá ficando, tá vendo? Ó? Deixa eu ocultar esse sólido maior, clico nele aqui, dou um HH, olha lá. Por enquanto está desta maneira, certo? Então vamos vir aqui em Family Types. Se eu mudar aqui a espessura para 5 mm, por exemplo, olha lá, ó, tá vendo? A chapa fica fininha, tá vendo? Se a largura for 200 mm, olha lá, diminui o tamanho do T. Tá tudo funcionando perfeitamente, tudo parametrizado. E essa é a lógica que eu quero que você pegue assistindo essa aula, entendendo que toda a geometria é parametrizada em função dos planos de referência. Estão travadas nos planos de referência. Então, seguindo essa lógica, você pode criar qualquer tipo de peça de eletrocalha que você deseje, certo? Vou selecionar esse sólido e também vou desligar ele, porque agora eu vou desenhar a chapa de baixo desse T, tá? Então, eu vou criar aqui uma extrusão. Vou pegar aqui comando de retângulo. E é o mesmo processo, né? Fazer um retângulo geral daqui até aqui, ó. Travo todos os cadeados para ele seguir esses planos de referência, né? Essa linha eu posso deletar. Vou criar uma linha daqui até aqui. Uma outra linha daqui até aqui. Comando align. Vou travar essa linha nesse plano. E essa ponta nesse plano. Que é a mesma coisa, travo essa linha nesse plano de referência e
aponta com esse plano de referência. Perfeito. Agora eu vou criar um outro retângulo aqui, ó. Travo aqui os cadeados, esses 3, né? Porque essa linha eu vou deletar. Agora sim eu faço uma linha aqui na 45 graus, uma outra linha aqui a 45 graus. Tá? E confirmo. Vamos vir aqui numa vista de frente novamente. Eu vou ocultar esse sólido aqui anterior que a gente fez com HH no teclado, né? E vou puxar esse aqui até aqui a parte de baixo e travo, né? E esse daqui eu puxo até aqui embaixo, ó. Porque vai ser só a espessura de baixo, né? E travo no cadeado. Perfeito. Dou um HR aqui. Então já está sendo formado aí o T de eletrocalha. Aqui eu posso juntar um sólido no outro, né? Pego aqui o comando Join e clico nesse sólido e nesse sólido. Tá vendo que ele ajunta tudo em uma peça só, mesmo sendo duas extrusões diferentes. Então esse sólido eu posso dar um HH. E na aba Propriedades, nós vamos vir aqui em Visibilidades e Gráficos, né? E vamos desativar Médio e Coarse, ou seja, vai aparecer apenas no acabamento Fine. E dou OK. E aqui no material, eu posso atrelar ao parâmetro material, dou OK, tá? Beleza. Em Family Types, então, se eu mudar aqui a largura da eletrocalha para 400 mm, ele fica maior, tá vendo? A espessura da chapa eu vou considerar aqui 2.5, tá? É o que eu vou deixar. Fica exatamente dessa maneira aqui. Então, vou deixar aqui largura 200 mm. Beleza. Dou um HR para voltar tudo. Agora eu vou selecionar esse sólido aqui, que é o sólido do acabamento Fine, dando Tab, né, ó. Deixa eu chegar mais próximo aqui. Dou um Tab, seleciono esse sólido e dou um HH. Deixo somente o sólido que aparece em acabamento médio. Tá? E agora aqui na aba Create, nós vamos criar os conectores da eletrocalha. Tá? Então eu vou clicar nesse ícone e eu tenho que selecionar a face que vai ser colocado o conector. Então, que no caso é essa daqui. Então com Tab, seleciono aqui e seleciono aqui. Tá? São 3 conectores no caso do T. Vou selecionar esses dois. Tá? Aqui eu posso selecionar esse, deixar sempre o Y para cima, tá? Que funciona melhor. Seleciono aqui, ó, deixo o Y para cima. E esse aqui também. Vou selecionar esse aqui e nesse ícone eu deixo ele como primário, tá? Que é o primeiro que eu quero escolher lá no projeto. Isso não interfere tanto agora no momento. Então vou selecionar os 3 e aqui em altura eu vou vir nesse ícone e relacionar com o parâmetro altura que a gente tem aqui. E a largura também, seleciono aqui, escolho o parâmetro largura. Perfeito, perceba que já fica certinho no tamanho correto. Vou selecionar esse e linkar com esse outro aqui, tá? Para ficar um linkado com o outro. Perfeito. Isso seriam os procedimentos padrões da peça T, né? Agora nós vamos entrar na parte da Lookup Table, que é a tabela de pesquisa que a gente vai criar no Excel, tá certo? A Lookup Table é um arquivo de Excel que a gente cria e salva como formato CSV, tá? Não pode ter nenhuma vírgula aqui, tudo que for decimal a gente tem que separar por pontos, mas nesse caso do T aqui não tem vírgula por enquanto. E também existem algumas regras de preenchimento que eu vou explicar aqui agora. E essa tabela eu vou mandar para você por e-mail também, tá ok? No caso das conexões para eletrocalhas, a gente vai utilizar duas Lookup Tables. Essa primeira Lookup Table é só para dar as dimensões do T para a eletrocalha. Então, aqui na coluna A, eu coloco o que eu quero que apareça lá na lista de material. Eu tenho que pular a linha 1, eu começo preenchendo na linha 2. Então, coloquei todas aqui, você pode colocar mais se quiser, tá certo? Aí aqui na coluna B e C eu vou colocar o parâmetro de largura e altura. E tem que escrever exatamente como está aqui, tá ok? Então esse é o padrão. Então eu tenho largura e altura. E aqui eu tenho a largura 50 e a altura 50. Eu quero que apareça 50 por 50, tá? 75 por 50, 75 por 50, tá? Então preencho todos esses dados aqui desta forma aqui, ó. 100 por 100, 100 por 100. 125, tá vendo? Então tem todos os parâmetros aqui. Aí nós teremos uma outra Lookup Table,
tá? Vamos utilizar duas, que vai servir para a descrição do material do T, tá certo? A estrutura é a mesma da anterior, tá certo? Deixa eu centralizar aqui para ficar melhor a visualização. Aqui na coluna A nós temos a descrição, tá vendo? T 90 graus para eletrocalha, chapa de aço carbono galvanizada, largura 50 e altura 50, tá? No caso da largura e altura ser 50. Tá certo? E isso é feito para todas as dimensões que eu queira utilizar, tá? Eu posso editar, você pode editar da maneira que você quiser essa descrição, tá certo? E é isso, então nós vamos ter essas duas lookup tables nesta família. E essa lookup table eu vou enviar para você por e-mail, certo? Vamos voltar lá na família do T. Agora vamos vir aqui em Family Types novamente. Agora aqui no parâmetro lookup table nós vamos ter duas lookup tables diferentes, tá? Clico nesse ícone para editar o parâmetro. Então essa eu vou chamar de lookup table A. Vou copiar esse título e vou criar um novo parâmetro lookup table B, tá? Pode ser por tipo mesmo e é um parâmetro de texto. Certo? Então tem lookup table A, lookup table B. Agora eu vou vir aqui em Manage, vou importar a lookup table. E agora nós vamos pegar as duas lookup tables que a gente criou, tá? Tanto para a descrição como para as dimensões do T, tá? Eu vou pegar primeiro aqui a eletrocalha dimensões. Eu vou selecionar para editar o nome e copiar o título dela, tá? Eu vou usar lá no parâmetro lookup table, tá? Importei ela, dou OK. Aqui na lookup table A, aqui na aba fórmula mesmo, abro aspas, colo, Ctrl V e fecho aspas, tá? Então ficou o mesmo título da lookup table, tá? Vou vir aqui em meio de novo, importar, pegar a segunda aqui, vou renomear também aqui, ó, só para copiar o nome, Ctrl C, seleciono ela, dou OK. E aqui na lookup table B, entre aspas, coloco aqui, ó, Ctrl V e fecho aspas, tá? Então o Revit vai entender que a lookup table A é para dimensões e a lookup table B é para a descrição. Agora, aqui é o seguinte, no parâmetro descrição do material, aqui no campo fórmula, eu vou escrever o seguinte, size underline lookup, isso é uma fórmula, tá? Padrão do Revit, para ler a lookup table, abro parênteses, aí eu escrevo lookup table A, vírgula, aspas duas vezes, vírgula, aspa de novo e inexistente, tá? Caso ele não encontre na lookup table, inexistente. Aí eu ponho uma vírgula, fecho aspas, né? Ponho uma vírgula e escrevo aqui, ó, largura, que é o que está na coluna B, certo? E altura, que está na coluna C, e fecho. Ah, aqui ele pegou o parâmetro dimensão, né? Mas só para mostrar aqui, se eu mudar aqui para 300 milímetros, ele altera a dimensão, tá vendo? Ele pegou o parâmetro dimensão. É só eu trocar aqui o A para B, né? Utilizo o B aqui. Aí, agora sim, tá vendo? Ele pega lá, ó, T 90 graus para eletrocalha, chapa, largura de 300 e altura da aba de 100, tá vendo? Se eu mudar a altura da aba para 50, olha lá, descrição altera, tá vendo? 100. E aqui 500. Olha lá, a descrição altera, 500 para 100, tá vendo? Vou dar um Ctrl C nisso aqui e aqui em dimensões Ctrl V. E aqui eu vou colocar lookup table A. Tá vendo? A dimensão desse T é 500 por 100, tá vendo? Olha lá. Ele tá lendo esse parâmetro lá na lookup table, tá? Que é na coluna A que a gente escreveu. Aqui em fabricante eu posso colocar, né, o que eu quiser, ou equivalente. Modelo elétrica, type comments, derivações de eletrocalhas. Tá, isso é só para mim filtrar lá na frente se eu quiser, tá certo? Você pode escrever o que você quiser aqui. Dou um apply, dou um OK. Então você vê que os parâmetros já estão todos preenchidos bacana, né? Então se eu mudar aqui para 300, pode ver que a dimensão e a descrição altera e o tamanho da peça altera. Perfeito. Vamos salvar como essa família. Family. Aí eu vou salvar aqui com o nome eletrocalha. Eu sempre coloco eletrocalha no começo para saber que é um T de eletrocalha, né? T horizontal 90 graus, tá?
Tirar essa descrição. Ah lá, T horizontal 90 graus. Pronto. Salvou. Beleza. Agora, para finalizar, nós vamos colocar a tala que a gente construiu nas aulas anteriores. Então, já estou com o arquivo aberto aqui da tala conjunto para derivações, tá? Vou vir aqui nela e vou carregar aqui em load lá no T. Tá? E aqui eu vou selecionar a face, tá vendo? Então, eu vou selecionar a face desse sólido que a gente criou do T. Clico aqui. Vou clicar uma outra aqui. Nessa face, e vou virar aqui e colocar a outra tala deste lado aqui. Certo? Agora nós temos que fazer alguns ajustes. Vou selecionar as 3 talas. E aqui em elevação eu coloco 0, tá? Aqui em localização no projeto eu já seleciono o parâmetro que a gente criou lá atrás, ó, para atribuir o mesmo parâmetro, tá? Aqui em altura eu vou selecionar a altura, que é a altura da eletrocalha, né? Largura, também, que é a largura da eletrocalha. Pode ver que ele já ajusta ali. Nós vamos ainda alinhar, né? Aqui, diâmetro do parafuso, eu vou criar um parâmetro chamado diâmetro do parafuso também, tá? Por instância. Beleza, vamos vir aqui em planta. E eu vou pegar aqui o comando align e alinhar este plano de referência com o centro da família da tala. E travo no cadeado. Clico no plano de referência, no centro da família, travo no cadeado e nessa aqui também. Ó. Plano de referência e travo no cadeado. Beleza. Fica certinho. Agora aqui no 3D, tá? Vou dar um HH nesse sólido aqui. Fica dessa maneira aqui, ó. Tá vendo? Se eu mudar a largura para 200, olha lá, tudo se corrige automaticamente, tá vendo? Se a altura da eletrocalha é 75 milímetros, olha lá, tudo parametrizado, tá vendo? Vou para 100. Beleza. Agora eu posso selecionar essa tala deste lado e colocar aqui um parâmetro de visibilidade, se eu quiser ligar e desligar ela, tá? Vou adicionar um parâmetro e vou colocar um parâmetro ligar tala 1, tá? Por instância. Vou deixar aqui em construção, tá? É só para organizar ali em construção. Aqui também eu seleciono essa. Venho aqui no parâmetro de visibilidade, vou adicionar um parâmetro, ligar tala 2, por instância também, tá? Que eu vou escolher no projeto. Porque às vezes eu tenho uma peça na peça, né? Eu tenho uma curva em um T, que aí vai utilizar uma tala só, então eu desligo de 1. E aqui a mesma coisa, ó. Ligar tala 3, por instância também. Coloco aqui em construção e dou OK. Então, normalmente eu deixo as 3 desligadas, tá? Na família. Porque aí lá no projeto eu vou ligando as talas que eu precisar, tá certo? Então é isso. Basicamente fechamos a aula do T. Qualquer dúvida que tiver pode entrar em contato comigo. Muito obrigado e até a próxima.